Fala pessoal, mais um almoço com o TF no ar, nosso segundo conteúdo neste domingão. Já tivemos o giro de notícias, onde falamos sobre a vitória do Palmeiras e a queda da vantagem de 13 para 11 pontos. E alguns torcedores estão muito preocupados com o empate que o Botafogo teve com a vitória do Palmeiras. Conversei sobre esse assunto com vocês. Nesse nosso vídeo, eu quero falar sobre um tema que ontem foi muito recorrente e eu tô sempre lendo os comentários lá no meu Instagram e aqui também. E a gente, claro, tem o TF Responde, que é onde a gente tem uma interação um pouco maior. Porém, eu quero falar sobre algo que eu mais li ontem, né? Por que Matheus Ponte e Diego Hernandes não estão tendo oportunidades? Porque só o Júnior Santos? Por que ele não coloca o Diego Hernandes? Eu acho que eu tenho explicação para vocês. Isso colocado pelo próprio jogador, que disse em uma entrevista a uma rádio uruguaia que para ele foi totalmente diferente o futebol brasileiro do que ele imaginava e ele tem que se adaptar. Palavras do próprio jogador, eu irei mostrar aqui para vocês. A estreia de Diego Costa aconteceu ontem, eu quero abrir o vídeo falando sobre isso. O camisa 19, ele quase fez um gol na última jogada do jogo, ele sofreu uma falta onde ele ganhou do seu xará, o Diego Costa, acabou o zagueiro do São Paulo levando um cartão amarelo, onde o camisa 19, se ele não sofre aquela falta, ou ele tentaria entrar com bola e tudo ali para grande área, ele ia tentar um chute de média distância. E dentro de um jogador que não atua há muito tempo, eu achei a partida do Diego Costa honesta. Teve um lance ali, que é uma bola que o Segovinha manda, foi muito parecido com o lance que o Luiz Henrique sofreu um pênalti contra a equipe do Cuiabá. Só que tem que o Diego Costa, né? Fala Diego Hernandes, Diego Costa, ele acabou não conseguindo dominar a bola nitidamente por não ter ritmo. E não tem como julgar, né, uma partida do Diego Costa, porque há muito tempo ele não jogava e tem 3 dias de treinamentos. Até mesmo a parte de conhecimento dos jogadores, entender o que o Botafogo quer, entender o que ele pode entregar. Isso foi muito nítido ontem, que o Diego ele não tinha realmente condições de jogar uma partida com uma intensidade durante muito tempo. Ele realmente teve ali seus momentos de não entendimento do jogo, nitidamente sem ritmo, e agora é ritmo indo jogo a jogo. A partida contra o Defensa na próxima quarta-feira será de suma importância para o Botafogo, já que o nosso atleta, ele tem ali possibilidades de ter mais minutos, né, jogando contra a equipe argentina. Lembrando que o Botafogo terá, dentro de uma semana, 2 jogos. E, consequentemente, o técnico Bruno Lage, não sei se vai poupar alguns jogadores. Marçal saiu ontem com uma dor na panturrilha, não sabemos se ele será problema, se o Marçal será desfalque para o jogo de quarta-feira. Você não terá domingo de Plácido, e isso entra a importância de você usar ou o Matheus Ponte ou o JP Galvão, que hoje tem sido o lateral reserva do Botafogo, com uma importância um pouco maior esse jogo de quarta-feira. O Botafogo, se conseguir um 2-0, uma vitória um pouco mais tranquila, pode jogar na Argentina da mesma maneira que jogou contra o Guarani do Paraguai, utilizando a sua defesa sólida, que sofre poucos gols. Os 3 últimos desafios que nós tivemos fora de casa, nós não tomamos tentos. Isso é muito importante, que mostra a nossa solidez defensiva. É algo que a gente vê no Campeonato Brasileiro com uma frequente. E a partir desse momento em que nós teremos esse jogo de quarta-feira, você tem que colocar, claro, aqueles atletas que estiverem melhor fisicamente. Eu sempre tenho um pensamento sobre o Eduardo. Eduardo é um jogador que ontem não atuou bem e eu seguraria ele nessa partida de quarta-feira, deixaria ele no banco de reservas para jogar poucos minutos. Mas sobre a atuação do Diego Costa, achei ok, dentro daquilo que eu esperava. Se uma bola sobrasse para ele em uma posição onde ele pudesse concluir, ele iria concluir e talvez fizesse um gol e as coisas poderiam ter acontecido, mas foi uma atuação dentro da normalidade. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe, comente aqui o que vocês estão esperando do Diego Costa nesse Campeonato Brasileiro. Amigos, eu quero colocar aqui para vocês um trechinho de uma entrevista que o Diego Hernandes concedeu a uma rádio uruguaia falando sobre este período dele no Brasil. Dentre todas as frases colocadas pelo jovem jogador, pelo camisa 77, um ponto me chamou a atenção sobre como ele encara o futebol brasileiro e como ele enxerga o futebol brasileiro. O canal aqui no YouTube, Futebol Brasileiro, colocou essa entrevista na íntegra, assistam lá porque ficou bem bacana, e ele foi muito sincero a respeito da sua adaptação, e ele não está adaptado ao futebol brasileiro, isso é nítido, e de repente pode ser isso que está atrapalhando o jogador a ter uma sequência maior. De repente nos treinamentos ele não tem conseguido ainda ter uma dinâmica de jogo que tenha agradado o técnico Bruno Lage. Vejam o que o Diego Hernandes falou. Estas falas do Diego Hernandes me mostram que
realmente ele ainda não está adaptado ao futebol brasileiro e tem sentido um pouco, isso pode estar ali deixando ele um pouquinho em segundo plano. Vejam aí. Y cuesta porque, como sabemos, fútbol uruguayo tenemos otras cosas que capaz que acá no, pero eso de ritmo y todo te hace tener un tiempo de adaptación, ¿viste? Y bueno, yo creo que ese tiempo de adaptación lo estoy haciendo, el proceso, me lo han dicho acá, mismo el técnico, los gerentes, y eso, ¿viste? Hemos estado hablando y bueno, que adaptación, que no hay que apurarse, que tiempo al tiempo y que por algo estaba acá, ¿viste? Entonces está tranquilo, tampoco es desesperarme, ¿viste? La cabeza es difícil porque venía de un buen momento en Uruguay y bueno, venir acá y otra vez como arrancar despacio, ¿viste? Alguna vez como que te mueve un poco, pero está tranquilo, mirarlo de la mejor manera, mirarlo que estoy acá, que estoy en un lindo cuadro, una linda ciudad, lindo país. Y está a simple vista, ¿no? Todos lo sabemos, los jugadores que vienen o que van a otros países lo notan enseguida, el cambio de ritmo, los entrenamientos, infraestructura, la cantidad de gente, ¿viste? Es como que son todo excesos acá, ¿viste? Es un exceso de gente, un exceso de todo. La cantidad de infraestructura hermosa, es todo, ¿viste? Es como primer nivel. No digo que Uruguay no lo sea, pero sí hay un cambio que te das cuenta que afuera hay otras cosas para conocer. Porque hay una cosa en Uruguay que parece que capaz que no es importante, pero cuando salís, que mismo me lo han dicho jugadores, y que también te lleva un periodo de adaptación, es el tema de las canchas, ¿viste? Y bueno, y venía acá y la pelota vuela, no la ves la pelota, ¿entendés? Claro. O sea, la pelota pica y o sea, vos en Uruguay sabés que pica y al no estar mojada la cancha o algo que parecen boludeces, ¿viste? Sí. Pero acá en esas boludeces, en un control te comen, ¿entendés? Y yo me notaba esa pregunta, ¿cómo me haces? Va más o menos por ahí. En Uruguay, con los controles, ¿viste? Yo sentía que estaba muy bien y acá con el tema de las pelotas, las canchas, es un proceso de adaptación, es todo lo que te dicen ellos, ¿viste? La adaptación de esto, de aquello, y bueno, eso también te implica un poco. Claro, porque en Brasil la controlás y ya tenés 3 tipos arriba, ¿no? Claro, y la tenés que controlar bien. Y acá son todos jugadores elite, ¿viste? Y bueno, ya están acostumbrados a los piques de la pelota, la cancha mojada, la pelota vuela, ¿entendés? Não tá jogando por falta de adaptação. Ele poderia estar entrando em campo para pegar isso em cada jogo? Talvez sim, isso eu concordo, talvez ganhando minutinhos no jogo, mas ontem o Botafogo gastou 2 alterações que não deveria gastar, né, com os 2 laterais, e isso acabou fazendo com que o técnico Bruno Lage tivesse que fazer ali 2 alterações emergenciais e você utilizasse apenas 3 das 5 que talvez ele pudesse fazer, porque numa normalidade ele não teria tirado nem o de Plácido, nem o Marçal. Os 2 jogadores teriam ficado a partida toda e você poderia ter utilizado mais 2 alterações, colocando talvez o Hernandes, o Lucas Fernandes, fazendo outras alterações. Sobre a fase do Júnior Santos, aí é um jogador que a gente tem de velocidade no banco. Como ontem ele utilizou algo parecido com o que foi e deu muito certo contra o Internacional, que eram 2 pontas agudos, o Sá e o Luiz Henrique, ele tentou manter a mesma coisa. Pegando o Matheus Ponte, também é a mesma coisa. Chegou, tem nem 2, 3 semanas, não está adaptado, é um jovem de 20 anos, não é um lateral maduro que você pode colocar no fogo. A gente sabe como que nós torcedores somos. Se ele for mal, a gente não vai querer saber se ele tem 20 anos, 30, 40. Muitos torcedores vão queimá-lo. Vão falar que ele não presta, de onde o Botafogo tirou isso, que jogador fraco, que jogador horroroso. A gente sabe como que funciona a passionalidade de nós torcedores. E é por isso, o Botafogo está segurando esses jogadores para eles serem utilizados no momento certo. Nem todo mundo é Segovinha, que entra e realmente pode ter um começo avassalador. E mesmo assim o Segovinha, nas últimas partidas, não tem tido desempenho como estava sendo há algum tempo, porque é um jovem. Vai oscilar, vai ter momentos ruins. Futebol é assim. Futebol não é uma ciência exata. Futebol não é 1 mais 1, são 2. Futebol, você mexe com sentimento, com paixão, com adaptação, com tudo, com seres humanos. E às vezes um ser humano não pode estar tão bem. É mais ou menos assim. É isso, meus amigos, é isso, minhas amigas. Mais um Almoço com o TF chega ao fim. Hoje, lá pelas 8 e pouca, estarei de volta com o nosso Noite Alvinegra, falando um pouquinho mais sobre os jogos que aconteceram nesta rodada do Campeonato Brasileiro. Tem o jogo do Flamengo contra o Curitiba, tem Grêmio contra o Santos. Vamos ver como foram as outras pelejas das equipes que estão ali, primeiras posições do Campeonato Nacional. Tamo juntos?
Fogo neles, pra cima deles fogão, sempre fogão. Valeu, fui!